O pastor e psicólogo Daniel Guanais, no livro Cuidar de Si, inicia o primeiro capítulo do livro de maneira muito rica. Ele afirma que quando nos encontramos com o outro, na verdade, nós temos 3 encontros. Primeiro, com a outra pessoa, nosso interlocutor, que tem um passado, tem suas marcas e que vive seus dramas e dilemas. Segundo, temos um encontro com suas ideias, com um pensamento que se formou ao longo de toda a sua trajetória, marcada por experiências diferentes das nossas e que justificam de maneira coerente ou não aquilo que o outro crê. E por fim, há um terceiro encontro. O encontro com quem éramos antes de nos encontrar com aquele outro. E nessa relação de comunicação com o outro, sem percebermos, nos tornamos novas pessoas a cada encontro. Seja copiando aquilo que julgamos bom nos outros, ou seja repudiando aquilo que julgamos mal. Mas a questão é, cada encontro com o outro é uma oportunidade que temos de aperfeiçoar quem nós somos. Em tempos de profundas divergências, especialmente em anos de eleição, somos desafiados a refletir com seriedade sobre como lidamos com quem pensa diferente de nós. A polarização cresce, o tom se eleva e o que antes era discordância passa rapidamente a se tornar hostilidade. O outro deixa de ser alguém com quem dialogamos e passa a ser alguém que combatemos. Esse ambiente não surge do nada. É alimentado diariamente por discursos simplificadores, por narrativas que reduzem pessoas a rótulos e por uma lógica de nós contra eles, que transforma o espaço público em campo de batalha moral. É justamente nesse contexto que se torna urgente resgatar um conceito importante trabalhado pelo teólogo Miroslav Volf, a hospitalidade hermenêutica. Se trata da disposição interior de acolher o outro como alguém digno de ser ouvido, inclusive e talvez principalmente quando sua visão de mundo nos incomoda. A hospitalidade na Bíblia é um conceito interessante. Não tem a ver somente com você receber alguém em sua casa, mas mantendo a casa de forma que continue confortável para você. O conceito de hospitalidade bíblica envolve receber outro em sua casa, preparando todo o ambiente de maneira que o outro se sinta confortável. Sendo assim, hospitalidade hermenêutica envolve um diálogo em que o outro sinta que suas ideias e interpretação de mundo serão respeitadas e acolhidas, ainda que discordadas. Não é relativismo. Não significa abrir mão de convicções nem diluir a verdade. Significa reconhecer que o outro não é um inimigo a ser silenciado, mas um ser humano que interpreta o mundo a partir de sua própria história. De sua própria história, mas também de seus medos, experiências e esperanças. É uma postura profundamente cristã, porque parte primeiro da escuta antes do julgamento. A Escritura nos chama repetidamente a esse caminho. Façam todo o possível para viver em paz com todos, diz Romanos 12:18. Note a força dessa expressão. Todo o possível. Paulo reconhece que a paz nem sempre depende apenas de nós, mas nos responsabiliza pelo esforço. Não é uma paz passiva, confortável, mas uma paz que exige maturidade, autocontrole e muitas vezes renúncia do próprio ego. O mesmo espírito aparece em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, que diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Aqui, paz e santidade caminham juntas. Isso é fundamental. Muitas vezes imaginamos santidade apenas como uma separação moral. Mas o texto bíblico nos lembra que não há santidade sem compromisso com a paz. Uma fé que alimenta ódio, agressividade e desprezo pelo outro precisa ser seriamente questionada. Veja como Pedro reforça essa ética do amor concreto. Visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, é o que diz lá em 1 Pedro 1:22. Amor sincero não é cordialidade superficial. É uma escolha diária de tratar o outro com dignidade, mesmo quando discordamos profundamente dele. Esses ensinamentos deixam de ser teoria quando aplicados ao nosso tempo, especialmente em anos eleitorais, quando a convivência se deteriora rapidamente com as discussões. Famílias se dividem, amizades se rompem, comunidades se fragmentam, tudo em nome de ideias que muitas vezes são defendidas com mais paixão do que compreensão. E nesse cenário, a Bíblia oferece algo que poderíamos chamar de uma fórmula contra a ignorância moral e espiritual. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, diz 1 Pedro 2,15. Percebe o que diz aqui? Não é gritando mais alto, não é humilhando o outro, não é vencendo debates online, é praticando o bem. A ignorância não é vencida apenas com informação, mas com testemunho. Pedro continua aprofundando esse tema. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. 1 Pedro 3:9.
E isso vai totalmente contra o espírito do nosso tempo. Hoje somos incentivados a responder ataque com ataque, ironia com ironia, desprezo com desprezo. O Evangelho, no entanto, propõe um caminho mais difícil e infinitamente mais transformador. Por isso, pensar assim não é ser romântico, ingênuo ou alienado. É ser alguém que decide obedecer à palavra, mesmo quando isso nos coloca na contramão da cultura dominante. O jeito Felipe Neto de produzir conteúdo, sempre indignado, sempre tão convicto de que todos estão errados, moldou a nossa maneira de dialogar e esquecemos quem de fato é o nosso Senhor e Príncipe da Paz. Por que tantos canais na internet com bons conteúdos, mas de fala mais mansa e humilde, têm menos visualizações do que canais com conteúdo inferior, mas que apresentam uma postura mais bélica, sempre em tom de dono da verdade? Por que isso acontece? No mínimo, isso precisa ser objeto de reflexão. Gostou do conteúdo até aqui? Então não deixe de curtir, se inscrever no canal, dá para fazer tudo isso enquanto você assiste o vídeo. E depois que esse vídeo terminar, compartilhe com seus amigos, que vai ajudar muito esse canal aqui a ganhar novos seguidores. Vamos lá, voltando. Quando o diálogo empobrece, o resultado é previsível. Empobrecimento de diálogo gera emburrecimento. Quando a nossa primeira carta numa discussão, numa conversa, é a ironia, é o deboche, pode ter certeza, nós escolhemos o caminho da pobreza. E isso acontece em todos os espectros ideológicos. Basta observar certos extremos do debate público, seja a direita, seja a esquerda. A complexidade desaparece totalmente, o outro vira caricatura, e o pensamento crítico dá lugar à repetição de slogans ou de rótulos. O resultado é uma sociedade mais barulhenta, mas menos sábia. O filósofo utilitarista John Stuart Mill já alertava para isso no século XIX. Ele fala uma frase interessante: quem conhece apenas o próprio lado da questão conhece pouco. Essa frase é profundamente atual. Conhecer apenas o próprio lado gera segurança psicológica, mas não gera sabedoria. A escuta do diferente não enfraquece convicções verdadeiras. Pelo contrário, amadurece as nossas convicções. No fim das contas, o caminho da teologia cristã nos leva sempre para o básico, para o essencial: amar. Não como sentimento vago, mas como prática concreta. O presidente Abraham Lincoln expressou isso de forma simples e desarmante: não gosto daquele homem, preciso conhecê-lo melhor. Essa frase é um antídoto poderoso contra a desumanização do adversário político. Muitas vezes odiamos aquilo que não conhecemos. Desconhecimento gera medo. O medo gera hostilidade. Por isso, quando a Bíblia nos chama a amar e orar pelos inimigos, ela não está sendo ingênua, está sendo profundamente realista sobre a condição humana. Se atender a esses inúmeros chamados for rotulado como romantismo, então é preciso dizer com clareza: só chama isso de romantismo quem já abraçou tanto certas ideias que se esqueceu de quem é Jesus de Nazaré. Jesus não construiu sua missão sobre a lógica do inimigo, mas sobre a lógica do amor sacrificial. Isso não é fraqueza, é força espiritual. A filósofa Hannah Arendt nos ajuda a compreender o pano de fundo político disso tudo. Ela diz o seguinte: a política baseia-se no fato da pluralidade humana. A democracia só existe porque somos diferentes. Eliminar a diferença não fortalece a política, destrói sua própria razão de ser. Onde não há pluralidade, há autoritarismo. Isso a história já comprovou. E por fim, gostando dele ou não, Nelson Mandela sintetiza o espírito do verdadeiro diálogo quando diz o seguinte: você fala com um homem uma língua que ele entende, isso chega à cabeça dele. Você fala na língua dele, isso chega ao coração. Diálogo exige respeito, empatia e humildade. Não se trata de impor, mas de comunicar. Não se trata de vencer, mas de compreender. Para compreender, é preciso uma hospitalidade hermenêutica. E talvez, no fim das contas, o ato mais revolucionário do nosso tempo seja esse aqui, ó: ouvir mais, amar mais e dialogar mais. E permanecer fiel ao Evangelho, mesmo quando o mundo escolhe o ódio. Esse aqui é o Teodrama, o canal que te ajuda a encenar de maneira viva o seu papel no roteiro de Deus.